Irmãos, nós só podemos estar conectados, próximos, perto de Deus, só podemos ser íntimos de Deus se vivermos uma vida de santidade. Sem santidade você perde a sua conexão com Deus, você se distancia de Deus, você vai por um caminho que não é um caminho que realmente agrada a Deus, e Deus não está nesse caminho. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos exorta a viver uma vida diferente da que nós vivíamos antes da nossa conversão. Ela nos exorta. No texto que acabamos de ler, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam vós também santos em todas as suas atitudes. Irmãos, a santidade realmente nos aproxima de Deus, porque Ele é santo. Ele é santo, está escrito isso. Ele é santo, sejam vós também santos, porque eu sou santo. Mas uma coisa interessante, irmãos, que nós realmente podemos ter essa convicção, é de que não existe santidade sem a presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos leva a viver uma vida santa, que nos leva a viver uma vida de santidade, que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você já entregou o seu coração, a sua vida, a sua história a Ele, o Espírito Santo passa a viver, passa a fazer morada em seu coração, em sua vida, e é justamente esse o fator que vai realmente fazer com que você viva também essa vida de santidade. Não tem como você viver uma vida de santidade sem a presença do Espírito Santo em seu coração. Porque é Ele, é o Espírito Santo que naquele momento que você está ali fazendo algo que desagrada a Deus, é Ele que vai realmente tocar em seu coração, é Ele que vai te convencer do seu erro, é Ele que vai mostrar que você está tomando uma direção contrária à vontade de Deus. E se de fato você tem o Espírito Santo, querido, você está num processo diário de santificação. É um processo, irmãos. Não tem como você se tornar uma pessoa 100% santa, 100% santo, só Cristo foi. Mas num processo diário, o Espírito Santo nos conduz a viver uma vida de santificação, uma vida de santidade. É um processo diário, é todos os dias. É diariamente você vencendo algo que só Ele é capaz de ajudar você a vencer. Quando o Espírito Santo de fato habita em nós, nós não temos como dar desculpa. Não tem como você dar desculpa. Não tem como você dar desculpa que você não pode evitar o pecado. Muitas pessoas falam, não tem como evitar o pecado. Se de fato o Espírito Santo habita em você, você não pode dar essa desculpa de que não tem como evitar, porque o Espírito Santo, Ele fala com você, Ele te ajuda. Tem como sim, querido. Tem como sim você viver uma vida de santidade. Tem como sim evitar o pecado. Porque o Espírito Santo, ele te leva a isso. Ele fala com você. Amém, queridos? Se de fato temos o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo em sua vida, você passa a contar com o poder de Deus em seu coração, em sua vida, que é capaz de livrar você do domínio do pecado. É o Espírito Santo que vai ajudar você a se livrar desse domínio, porque o pecado ele domina o homem, ele dominou o homem, mas quando o Espírito Santo passa a fazer morada em seu coração, em sua vida, o Espírito Santo você já não é mais dominado pelo pecado. Amém, queridos? Amém. Mas como disse, irmãos, todo esse processo de santificação, de santidade, será sempre um desafio, né? Na vida daquelas pessoas que desejam viver uma profunda conexão com Deus. É um desafio diário.
se você quer viver uma profunda conexão com Deus, um profundo relacionamento com Deus, você será desafiado todos os dias a viver uma vida de santidade. Todos os dias você será desafiado. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que a santificação é difícil, sim, mas é possível. Você crê nisso? É possível viver uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida íntegra, uma vida reta na presença de Deus. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil viver uma vida de santidade, irmãos? Talvez você se questione, talvez você pergunte, mas Deus, é difícil. E muitas pessoas se questionam, muitas pessoas falam isso, que é difícil viver uma vida de santidade. Mas nós temos que entender, irmãos, que a santificação ela é difícil porque a nossa carne é contrária à santificação. É o que diz que nós acabamos de ler, Gálatas 5,17. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Por isso que é difícil viver uma vida de santificação. Porque a nossa carne ela deseja aquilo que é contrário. Aquilo que realmente é contrário ao Espírito. Aquilo que contraria o Espírito. Irmãos, quantas vezes você quer fazer algo certo, algo correto e a sua carne está lá? Quantas vezes você, sem querer, você fez algo que, puxa vida, você foi olhar algo completamente carnal, completamente contrário à vontade de Deus para a sua vida, aquilo que o Espírito Santo deseja que você viva. É verdade, irmão. É difícil viver uma vida de santificação porque a sua carne ela é contrária a isso. Que a carne deseja o que é contrário ao Espírito. É bíblico isso. É difícil viver uma vida de santificação também, porque o mundo em que vivemos é contrário também à santificação. A palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Ela diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. O mundo é contrário à santificação. Se você ama o mundo, você não tem como agradar a Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é contrário à santificação, porque se você amar as coisas desse mundo, realmente o amor de Pai não está nisso. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, isso é coisa do mundo, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é contrário. Às vezes você está indo numa direção e o mundo está lá falando para você: olha, você está indo errado, você é careta, você é isso, você é aquilo. Porque o mundo deseja o que é contrário ao que realmente a nossa santificação. Aos jovens, muitas coisas aí no mundo é normal, mas para Deus é algo que desagrada a Ele. Irmãos, a santificação ela é também difícil, não é algo muito fácil, porque o nosso inimigo, ele é contrário a isso. Ele é contrário à santidade. Satanás luta 24 horas para que você não viva uma vida de santificação, porque ele sabe que isso te desconecta com Deus, te distancia de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe disso e ele vai fazer de tudo para você, para derrubar você, para te distanciar de Deus. Por isso lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: estejam alertas e vigiem. Olha só que palavra, estejam alertas e vigiem.